Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Você já deve ter visto aqui, a gente fala de mercado, de legado, fala de inovação, conversa com gente boa. A gente quer, de fato, trazer aqui uma nova versão para discutir esse mercado e, de alguma forma, poder contribuir. Então, se você ainda não conhece, fica aí, vê. Tem muita coisa interessante, dá uma olhada, tem vários episódios aqui que eu acho que faz sentido para você. Hoje eu estou recebendo aqui o Wagner Simões. Wagner Simões, que para mim era uma novidade nesse mercado, mas eu já o conheço de outras temporadas aí, de outras experiências profissionais. Wagner, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Imagina, Edivelto, eu que agradeço, obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer fazer parte desse podcast que já é um sucesso. Espero contribuir um pouquinho aí, falando um pouco sobre a minha trajetória e também sobre a minha entrada nesse mercado de fertilização in vitro e reprodução assistida. Vai ser um prazer participar com você. Que ótimo. O Wagner, quem é você? Quem é Wagner Simões? Você fala um pouco da parte da sua vida privada, até onde você pode falar. Claro, um prazer. Bom, eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, terrinha do pão de queijo, como todo mundo conhece. Sou casado, tenho uma filha, né, e comecei a minha trajetória em Minas, né? Me formei em biologia, então sou biólogo de formação, mas a minha história é engraçada, porque eu nem sempre comecei nesse mercado dentro da biologia. Então toda a minha experiência começou lá atrás, mas depois eu te conto um pouquinho dela. Gosto de esportes, sou uma pessoa que sempre busca aprender coisas novas. Isso eu acho que me motiva muito. Então, hoje eu ando de moto, faço uma parte de team rope, que são esportes equestres. Então, eu tenho um cavalo hoje, pratico bastante. Já fiz jiu-jitsu, fui praticante de futebol americano da primeira divisão em São Paulo. Então, joguei por muito tempo também. Quando me mudei para São Paulo, isso me ajudou bastante, porque você chega num lugar onde você não conhece, não conhecia muita gente, conhecia as pessoas do trabalho apenas. Isso me ajudou muito. A minha filha hoje tem 17 anos, então já está aí também formada, agora vai seguir a carreira dela aí, vamos ver, diz que quer ir para a área de saúde. E a minha esposa trabalha na área de tecnologia. Ainda temos família em Belo Horizonte, a minha mãe mora em Belo Horizonte, a minha sogra, então a gente fica entre lá e aqui. Elas mais vêm hoje em dia do que nós vamos para lá. Então, assim, vivemos esses dois mundos aí, São Paulo e Minas, de alguma maneira, né? A terrinha natal a gente não pode esquecer nunca. Bom, você já deve ter visto aqui no descritivo desse episódio que o Wagner, a posição dele hoje, você está profissionalmente como vice-presidente. Me explica aí como é. Hoje eu ocupo a posição de vice-presidente de vendas e marketing no grupo Vitrolife, ou Vitrolife Group, né, para a América Latina. Então eu sou responsável por todos os países do México para baixo. Quando a gente fala América Latina, aí a gente inclui a América Central e a América do Sul. Tá. E nesse grupo Vitrolife está aí uma marca que é a Igenomics e que foi incorporada pela Vitrolife. Exatamente. Então, há mais ou menos 4 anos atrás, em 2021, o grupo Vitrolife adquiriu a Igenomics, que é uma empresa que sempre teve uma atuação muito forte, líder mundial na testagem pré-implantacional de embriões, né, na realização de testes genéticos para fertilização. Então, em 2021 teve essa aquisição e esse processo todo de fusão iniciou-se, e aí nós temos hoje a Vitrolife Group. Perfeito. Então, ou seja, a marca hoje, a parte de testes genéticos, que antes era Igenomics, continua, mas o nome oficial e definitivo é Vitrolife Group. Hoje as duas empresas fazem parte, né? Então a Vitrolife, que já existia, que tem um foco muito em medical devices, em dispositivos médicos, né? Toda a outra parte para as clínicas de fertilização, se juntou à Igenomics. Então hoje as duas marcas fazem parte do grupo, né? E então a gente ainda temos as duas marcas como parte do grupo. Igenomics, com foco em testagem, em serviços genéticos, e a Vitrolife. Perfeito. Mas vamos manter ainda aí na sua parte da sua experiência. Aliás, você falou da sua formação. Você é biólogo por formação? Isso. E como é que você veio cair nesse negócio aí? Você estava em laboratório, fez uma migração? Como é que foi isso? Bom, começando um pouquinho a carreira, né? Como eu disse, eu comecei minha carreira no mercado de automóveis.
Então, vendendo carro. Na verdade, eu entrei bem assim, no comecinho, na época tinha uma posição de office boy. Hoje nem tem mais isso, com o avanço da tecnologia não existe mais. Mas comecei assim, dentro de uma concessionária, e ali eu consegui desenvolver minha carreira muito novo. Né? E fui parar na área comercial, então onde eu adquiri todo esse skill set, todas essas habilidades comerciais. Né? E quando você está vendendo carro, você está vendendo sonhos. Né? Sem dúvida. O brasileiro, mais do que qualquer outro povo, gosta muito de carro e se encontra quando vai fazer esse tipo de aquisição. E aí foi assim que eu comecei minha carreira. Então adquiri toda essa experiência. Em um determinado momento da minha jornada, eu decidi que eu queria fazer o que eu amava, que eu sempre gostei muito de biologia, desde a época da escola. Tinha muita curiosidade, tinha uma vontade enorme de entender como funcionavam as coisas a nível celular, biológico e em biologia molecular. E aí decidi estudar. E ainda, como venho de uma família muito humilde, não tinha condições de pagar uma faculdade privada, e aí eu decidi estudar. Falei, eu tinha que passar numa federal. E aí dediquei alguns anos estudando e consegui entrar na UFMG. E aí continuei ainda trabalhando e estudando à noite, que é a Faculdade Federal de Minas Gerais. E entrei para fazer o curso de Biologia. E aí, obviamente, me encantei. Foi assim, quando eu entrei, eu descobri que de fato era aquilo que eu queria. E decidi fazer assim, eu falo que foi a primeira movimentação ousada que eu fiz na minha carreira, que foi eu decidi abandonar aquele emprego, estabilidade que eu tinha para ir fazer iniciação científica. E quem sabe aí hoje como é o mercado de pesquisa, iniciação científica é o primeiro passo para se iniciar a sua carreira no mercado de pesquisa, né? Uhum. E obviamente as bolsas são muito aquém do ideal para sustentar uma vida. E aí eu comecei na parte de biologia molecular e foi onde eu adquiri toda essa experiência técnica, científica ali. Mas num determinado momento, eu falei, olha, preciso ganhar dinheiro com isso, né? E aí falei, cara, tem que ter alguma maneira de ganhar dinheiro com biologia molecular, mas também, né, no mercado de trabalho. E comecei a procurar e consegui, até então eu consegui achar uma empresa que estava buscando um vendedor, que é a DataMed, que é uma empresa lá de Belo Horizonte, que estava buscando um vendedor, e eles distribuíam naquela época Thermo Fisher e uma outra empresa nacional. E aí participei do processo e tal, eles apostaram em mim, aí eu até agradeço muito o senhor Ernélio, o Léo, que me deram a oportunidade de começar, né? Me deram essa oportunidade de começar nessa carreira. E deu muito certo, porque eu consegui casar a minha experiência comercial, que eu tinha adquirido há anos trabalhando, vendendo carro, com essa experiência técnica, né, que eu aprendi dentro da faculdade, dentro do laboratório de pesquisa, e aí foi um sucesso, porque eu ia falar com médicos, com pesquisadores, e eu tinha a habilidade de perceber o que aquela pessoa de fato desejava, quais eram as dores, quais eram as oportunidades, o que ela estava buscando, com a parte toda técnica que eu desenvolvi dentro da universidade, que eu também entendi as necessidades do ponto de vista de produtos, né? Uhum. Qual era a necessidade deles. Isso deu muito certo para mim, e aí eu comecei minha carreira assim. Depois de uns anos, uma empresa alemã, que é a Qiagen, que é a parte de extração de DNA e RNA, me convidou para assumir o estado de Minas Gerais. E aí eu assumi. E foi nessa ocasião que eles me deram a oportunidade de me mudar para São Paulo, para assumir a gestão do time de vendas deles em São Paulo. Foi quando eu decidi vir com a família. Então viemos eu, a minha esposa, a minha filha, para São Paulo. Então saindo de Minas ali, a gente brinca que Minas é uma roça, né, grande. E aí saímos de Belo Horizonte para vir para São Paulo, aí fiquei encantado com a cidade e tal, e começamos ali a nossa jornada aqui em São Paulo. Então fiquei pela Qiagen um tempo, desenvolvi bastante, conhecendo o mercado, todos os clientes grandes, hospitais, laboratórios, que eram clientes naquela época, misturando também aí, ao mesmo tempo mercado de pesquisa e de diagnóstico. E aí uma empresa 100% de diagnóstico voltado para hemostasia e coagulação, que é a Stago, uma empresa francesa, me convidou para começar as operações deles no Brasil. Eles já tinham uma operação através de um distribuidor, mas eles queriam vir direto, no modelo híbrido, né, de vendas diretas e indiretas. E aí eles me convidaram para começar as operações. Foi uma baita experiência de começar uma empresa do zero, fazer toda a parte de contratação, P&L, montar os times de serviço, marketing, vendas, back office, contratar os parceiros terceirizados para contabilidade, jurídico. Então isso foi uma experiência que me agregou muito na carreira.
E aí, depois de um tempo, obviamente, sempre com o coração ali na biologia molecular, na genômica, nos testes genéticos, a Illumina me convidou para fazer parte do time da Illumina, que é uma empresa líder mundial no sequenciamento de nova geração e que fornece tecnologia hoje para os grandes laboratórios e hospitais para a realização de testes genéticos. Né? Inclusive a Vitrolife hoje é um dos grandes clientes da Illumina. E aí foi onde eu desenvolvi um mercado voltado especificamente para a genômica, que obviamente abrange todas as áreas. Né? Uhum. Então, desde o diagnóstico, desde a parte de testagem para laboratórios de diagnóstico, laboratórios de agricultura voltados para melhoramento genético de bovino. Então, você falou em DNA, RNA é um ser vivo, você consegue fazer análise ali para diferentes objetivos. Uhum. E então, a partir daí, eu desenvolvi minha carreira na Illumina. Já tinha uma interação com a Igenomics, obviamente, que também tinha um projeto lá atrás em oncologia e doenças raras. Então, nós tivemos uma interação. Já conhecia a atuação da Igenomics, conhecia a atuação da Vitrolife mundialmente, porque ainda é um grande cliente da Illumina. E aí tive a oportunidade agora de me juntar a esse time aí e conhecer um pouquinho mais sobre esse novo mercado, né, que é o mercado de fertilização in vitro e reprodução humana, que eu acho que assim, é um mercado que tem um futuro muito promissor no mundo e no Brasil. Né? A gente vê cada vez mais as pessoas atrasando um pouco a gestação, focando nas suas carreiras, nos estudos e deixando a gestação para um momento um pouco mais tarde. E também no fato de que cada vez mais as preocupações dos países com as doenças genéticas, as doenças raras, né? E acaba que quando você tem aí alguns casais portadores de algumas variantes patogênicas, a fertilização in vitro é uma grande alternativa para mitigar o risco de ter uma criança com alguma doença genética. Então, tem um potencial muito grande no futuro e eu acho que eu posso contribuir bastante para esse mercado aí com a minha experiência passando por essas empresas. Perfeito. Uma das coisas interessantes que a gente tem falado já aqui na IVF Brasil, que no passado, esse mercado era um mercado, o médico que atende o paciente, o embriologista que fica dentro do laboratório que faz a mágica acontecer. O fato é que, logo depois da pandemia, a gente chegou até a lançar um curso chamado Embriologista Além do Lab. Porque o embriologista hoje ele tem uma atuação até de fazer a gestão da jornada do paciente, uma série de outras ocupações. E eu vi aqui pela sua fala que você fez uma trajetória que inicia ali na parte bem técnica, se vendo meio aqui assim, encantado pela biologia ali no laboratório, mas meio que curioso e também com alguma habilidade de vendas que você desenvolveu a chegar a ser o número 1 e liderar companhias como você mesmo colocou aqui. Quais foram as habilidades, as soft skills que você teve que buscar para trilhar esse caminho de sucesso? É uma ótima pergunta, Erivelto. Eu acho que assim, a primeira delas, como eu mencionei, é essa busca constante por aprender. Uhum. Sabe? Eu me intitulo como um estudante eterno. Então eu sempre gosto de aprender coisas novas. Então, por todas as empresas que eu passei, durante toda a minha trajetória, eu sempre busquei conhecimento, nunca fiquei esperando que as pessoas trouxessem o conhecimento para mim. Eu sempre dava um jeitinho de ir além do que era de fato esperado, além do que de fato se apresentava para mim naquele momento. Então eu sempre busquei conhecer um pouco mais. Né? Então eu acho que essa foi uma habilidade muito interessante. A segunda delas é lidar com pessoas. Eu acho que desde que eu comecei lá atrás trabalhando com carros, né, eu aprendi a gostar muito de falar com pessoas, de estar com pessoas e de conhecer novas pessoas. Né? Então essa curiosidade, essa escuta muito ativa, entender a história, dar abertura para as pessoas falarem quem elas são, quais são os desejos, as ansiedades, os medos. Eu acho que tudo isso me fez ser um profissional e um líder, né, muito focado em pessoas. Uhum. Então eu acho que ao longo da minha carreira, óbvio que eu cometi muitos erros, todo mundo comete ao longo da jornada, né?
principalmente na gestão de pessoas, em liderar pessoas, mas eu acho que isso foi um fator de sucesso no fato de construir equipes de alta performance e conseguir fazer com que essas pessoas tivessem um propósito e me seguissem porque encontram ali um bom exemplo, alguma coisa que de fato possa agregar para elas. Então acho que são duas coisas fundamentais: aprender sempre buscar. A gente nunca sabe tudo, e quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente vê que tem muito a aprender, né? E eu acho que lidar com pessoas, gostar de trabalhar com pessoas foi fundamental ao longo da minha trajetória. Assim, analisando a sua trajetória, e eu li um pouco sobre você, fui dar uma pesquisada, eu vi que você sempre esteve ligado com inovação, com buscar novas formas de fazer as coisas, ou lançando tecnologias novas, se conectando com grandes empresas. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar um simpósio que você fez também, em que você conduziu, e vi você se interagindo com pessoas de altíssimo nível em termos de pesquisa e tudo. Quando você vê a reprodução e vê o que você está fazendo, isso está conectado, ou seja, a inovação é o que você busca, e o que vocês estão fazendo está focado em inovação e pesquisa. Inovação e pesquisa. Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, eu acho que a habilidade de ligar os pontos, né? Então, pelo fato de ter passado por algumas empresas e ver alguns mercados, sempre você vai conseguir fazer alguma ligação entre aquelas experiências ou os diferentes mercados. Eu acho que essa habilidade de ligar pontos, ela é fundamental quando a gente fala de inovação. Porque às vezes você enxerga uma oportunidade ou até mesmo uma situação de desafio no mercado, e se você consegue ligar ao ponto aquilo a uma outra condição ou produto ou oportunidade, isso acaba se tornando uma inovação. E eu posso dar alguns exemplos que eu já comecei a perceber agora, chegando aqui no grupo Vitrolife, né? Na Illumina nós trabalhávamos muito com a parte de acesso ao mercado. Os testes genéticos hoje no Brasil são muito limitados em termos de quem paga, né? Quem é a fonte pagadora. Então trabalhamos muito com essa questão de acesso, tentar aumentar o acesso tanto no sistema público de saúde, o SUS, quanto na ANS, através das operadoras de saúde, né? E, obviamente, tem uma linha muito forte do governo brasileiro, principalmente através do Ministério da Saúde, que é o Genomas Brasil, que é um programa de genômica populacional para entender melhor as variantes da nossa população e entender um pouquinho como essas variantes da nossa população interferem na saúde e na doença. Inclusive, teve uma publicação recente da professora Lígia da Veiga, na Science, sobre as características de miscigenação do brasileiro, da população brasileira, mostrando que a nossa população é a população mais miscigenada do mundo. Ou seja, nós temos a maior mistura de etnias aqui que está representada no nosso DNA. E isso interfere em muitas coisas. E uma delas, um dos objetivos desse projeto do Ministério da Saúde, de fato, é mitigar, né, todos os gastos excessivos do sistema de saúde com doenças raras e tratamentos para doenças raras que são caríssimos, né? São medicamentos de alto custo. Né? E uma delas, por exemplo, é a AME, a atrofia muscular espinhal, que tem uma terapia gênica, que na teoria é uma dose desse medicamento. Você cura um bebê que custa $2 milhões. Né? Então, imaginem, hoje isso é oferecido apenas através de judicialização. Agora também saiu uma publicação recente de que o nosso governo, através do Ministério da Saúde, pretende cobrir o Zolgensma em algumas condições. Então, isso está avançando muito. Então, como eu te falei, quando você olha para essas oportunidades, qual é o link que eu faço com a Vitrolife, né? Então, ou seja, hoje nós temos 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. Se você olha para cada uma das doenças raras, elas são poucas. Mas se você olha para o conjunto das doenças raras, são muitas. 13 milhões, né? Gente. E uma boa parte delas, né, você tem a presença das variantes genéticas, que são as doenças autossômicas recessivas, um gene no pai, um gene na mãe. Então, quando essas duas variantes recessivas se encontram no filho, você tem uma criança com doença genética.
Então, se você faz um teste que também é fornecido pelo grupo hoje, como é o Carrier Screening, né, que é a testagem dos pais para ver se tem alguma variante genética que pode resultar numa criança com uma possível doença genética, você consegue falar, olha, para esse caso, o ideal talvez seja aplicar uma fertilização in vitro, e aí você seleciona um embrião que não tenha aquelas mutações e que vai gerar um bebê saudável. Então, isso seria uma inovação para o sistema de saúde. Então, quando a gente fala hoje, poxa, o Ministério da Saúde está olhando para as doenças genéticas e está super preocupado com os gastos excessivos, né? Mas está olhando para o tratamento, está olhando para entender melhor a nossa variante. Uma vez que você entenda como essas variantes e a frequência dessas variantes nos casais da população brasileira, será que não vale a pena fazer esse teste genético e recomendar a fertilização e, inclusive, pagar esse tratamento pelo SUS para evitar ter crianças com doenças raras, que vai gerar um custo enorme para o sistema público de saúde. Então, esse é um outro trabalho que eu pretendo fazer dentro do grupo, que é o trabalho de acesso. Então, tem pesquisadores hoje já na USP trabalhando com essa parte dos casais portadores, que é a professora Maiana Zatz, que é uma geneticista de renome no Brasil, e que, obviamente, a gente fazendo uma parceria dessa com ela, com alguns grupos de clínicas, a gente consegue convencer, de fato, né, que é custo efetivo você fazer esse screening da população e recomendar a fertilização in vitro para casos onde onde sabidamente os casais são portadores de variantes genéticas patogênicas. Interessante esse viés. Uma abordagem de inovação. Exato. Isso é completamente inovador. Para um mercado out of pocket, praticamente 100% privado, caro, né? Isso é uma abordagem completamente diferente. Exatamente. Eu não tinha essa perspectiva, não. E isso vem para o lado que eu falei. Eu acredito muito no potencial por isso. Imagina se hoje é 100% out of pocket. E a gente sabe que o custo ainda é um custo que não é acessível para toda a população brasileira. Não é. Uma pequena parcela tem acesso a isso. Mas se você passa a oferecer isso pelo SUS, imagina aí a quantidade de pessoas que a gente consegue, de fato, ver tendo acesso a isso. E melhor, né, tendo bebês saudáveis, que é a missão do grupo. Né, cada vez mais proporcionar isso. E a gente sai um pouco dessa coisa meio... o foco no infértil. Porque um paciente como esse, ele não é infértil. Ele não é infértil. E tem casais que não sabem que são portadores dessas variantes genéticas e tem o primeiro e o segundo filho com a mesma doença. E você imagina nesse caso, né, que, poxa, já teve o primeiro, sofreu bastante com o primeiro, não teve, obviamente, a orientação devida e ainda tiveram um segundo com a mesma doença. Então, são casais extremamente férteis. Eu diria que esse é um pensamento bem disruptivo para um mercado bem engessado. Eu acho que isso faz todo sentido, vai muito na direção daquilo que a gente tem falado, que esse é um mercado que nasce de uma paciente infértil, sobrevive, cresce, começa a ficar estagnado. Por quê? Porque você tem que entender a variável de acesso nesse mercado, mas o acesso sempre focado na infertilidade. Agora você traz uma abordagem diferente, em que você revisita o acesso, né? Mas você traz uma visão mais ampliada, que você não está focado só no infértil. Exatamente. Cara, isso faz uma diferença muito interessante. Eu acho que esse é um assunto que merece, de fato... uma atenção especial. Uma atenção especial. E assim, a gente obviamente que precisa de mais dados e publicações científicas. Sem dúvida. Com base na nossa população. E é isso que a professora Maiana quer mostrar no projeto dela, que está dentro desse projeto Genomas Brasil do Ministério da Saúde. De que fato isso é custo efetivo. Porque eu não só vou aumentar o acesso, mas como eu vou economizar dinheiro para os cofres públicos. Sem dúvida. Né? Não, e assim, eu acho que abre uma discussão para esse mercado, carente de novas discussões. E a beleza disso tudo é a gente poder abrir esse pano de fundo dessa nova discussão, discutir acesso. Nós temos uma barreira de acesso, nós temos uma barreira de conscientização, aí, de awareness absurda.
e diminuir um pouco essa estigma de que a FIV ou a fertilização in vitro só está focado naquela mulher que não consegue cumprir a sua função social aqui para a sociedade. Que por si só, a gente já do ponto de vista de sistema público de saúde, a gente deveria ter uma atenção também, porque isso gera um mal-estar, muitas vezes, né? Toda a jornada que uma mulher, um casal desse passa e as frustrações que eles sofrem, né? Você acaba tendo isso de alguma maneira impacta em saúde. E pode ser depressão, ansiedade, uma série de coisas que, querendo ou não, você deveria estar olhando para esse casal para ter uma vida saudável, conseguir ter uma família e, sem obviamente, dúvida, ser um profissional cada vez mais ativo no mercado. Eu conversei aqui com o Dr. Arthur Dzic e a doutora Nilka Donadio, do Hospital da Mulher, antigo Pérola Byton. Pérola Byton, referência. Tem uma estrutura absurda. E acho que essa é uma discussão que eles adorariam ter com você. Vai ser um prazer. Com certeza eles vão gostar de discutir isso contigo. Eles estão fazendo um trabalho brilhante lá de acolher essas mulheres inférteis, mas como eu disse, ele está focado num viés, tem as políticas, as regras, os guidelines deles, eles estão fazendo o máximo que eles conseguem, fazem isso brilhantemente, mas você traz uma discussão nova e eu acho que isso é bacana. E essa é a beleza de trazer alguém de fora, de um mercado diferente, para olhar para o que tá se fazendo e falar, escuta, qual a sua opinião sobre isso aqui? É inovação, né? É isso inovação, que a gente está falando. totalmente. É inovação na parte de acesso, claro. Ou seja, uma inovação. Então, eu acho que aí a gente já tem um ganho muito interessante. Sobre Vitrolife Genomics, eu queria escutar de você, e evidentemente as pessoas já me perguntaram isso. Qual é o posicionamento hoje do grupo Vitrolife Genomics? É ser um parceiro estratégico, ou in one para as clínicas? Fala um pouco sobre essa percepção que você chegou, olhou e falou, eu quero ser visto assim. Hoje o Vitrolife Group tem um foco muito grande nessa percepção de ser um parceiro estratégico. Certo. E ser um parceiro de confiança das clínicas. E mais do que isso, né, quando a gente fala de e-genomics e Vitrolife, a gente agrega aí uma capacidade que somente o Vitrolife Group tem, que é oferecer aí toda a parte para clínica de medical devices, de dispositivos médicos, mas também a parte de testagem genética, que é uma das etapas do workflow. Né? Se você olhar na jornada desses casais, né, então seja lá no care screening, né, para fazer essa testagem antes, ou seja, depois da gravidez concluída no NACE, que é o teste pré-natal não invasivo, né, e até mesmo no PGTA, que é o pré-implantacional. Então, todas essas etapas, o Vitrolife Group tem alguma parte do portfólio que a gente consegue oferecer para a clínica. Então, a ideia, de fato, é ser um parceiro estratégico, é ser visto como uma empresa que preza, acima de tudo, pela inovação, como você disse. Então, tem muita coisa boa vindo por aí, em inovação nessa área. É uma empresa, o grupo hoje preza muito pela qualidade. Então, nós já sabemos que os produtos Vitrolife, juntamente com toda a parte de Genetic Services, né, os serviços genéticos que a gente oferece através da Genomics, são de altíssima qualidade. Né, então, não deixa a desejar em momento algum nesse aspecto. E é, de fato, contribuir, né, para tornar cada vez mais fácil essa jornada desses casais, né, que muitas vezes a gente sabe que não é uma coisa que você faz por simples opção. Né? Muitas vezes é um recurso, né, para tentar atender uma necessidade. E aí, obviamente, o que a gente puder contribuir para essas clínicas, para a jornada desses casais, desses pacientes, ser uma jornada mais suave, mais tranquila e de muito sucesso, então aumentar o sucesso da clínica e, consequentemente, o sucesso desses tentantes, né, é o nosso objetivo. Então, é sim ser visto como um parceiro estratégico e um parceiro de confiança, e o único capaz de fornecer toda essa parte um portfólio mais completo dentro da jornada na fertilização. Eu já falei aqui com o CEO do Fert Group, com o CEO da Huntington, e todos eles, principalmente esses dois, que se eu somar esses dois grupos aí, a gente já está próximo aí, já passa de 20% do mercado. Um mercado que está sendo consolidado, mas são hoje os principais players.
Aliás, não, falei também com Emerson Cordites, que é da Ideia Fértil. E o que eu percebi é o seguinte: todos eles falaram em embrioscopy. E têm utilizado isso como uma referência de confiança, de prestação de serviço, de agregar valor na jornada do paciente, enfim. E hoje a gente tem aí próximo de 15% do mercado já coberto por esse tipo de tecnologia. Mas ainda tem um desafio grande. Você pretende chegar e crescer e fazer esse negócio andar mais um pouco? Como é que está a questão aí do embrioscópio para o mercado? O embrioscopy é de fato uma das grandes inovações, né, que o grupo teve e ele realmente contribui para um processo com menos variáveis, né? E hoje ele agrega até inteligência artificial para tomada de decisão do médico ali, do embriologista, na hora de decidir qual embrião implantar, transferir. Por quê? Porque ele controla um pouco mais essa necessidade de você ficar tirando toda hora ali o embrião da incubadora, levar para o microscópio, voltar. Então você diminui as variáveis que podem afetar, né, a viabilidade daquele embrião. Fora que a gente tem aí toda a parte de software que vai de acordo com esse desenvolvimento que você vai vendo ali dentro do embrioscope, que é um time-lapse que vai filmando, tirando fotos, ali, igual o time-lapse que a gente faz no celular, depois você vê ali o seu embrião crescendo. Através da inteligência artificial, desculpa, ele consegue te dar um score de qual é o embrião, com base em vários estudos, muitos dados, né, e muitas análises de desfecho clínico, te dá um score de qual embrião de fato tem a maior chance de sucesso na gravidez. Então, esse é um produto que nós acreditamos muito no potencial dele. Ainda tem um mercado amplo para ser endereçado com esse produto, com essa tecnologia, porque de fato ele traz qualidade, traz segurança e aumenta a assertividade e a chance de sucesso das clínicas. Entendi. O Wagner, a gente viu que já, quando a gente vai analisar esse mercado de testes genéticos, a Igenomics, Vitrolife, foi pioneira nesse mercado. Criou praticamente esse mercado do zero. Só para você ter uma ideia, no passado a gente trabalhava com 3 pilares, que era o médico, o laboratório e o remédio. Depois veio um quarto, que é o médico, o laboratório, o remédio e os testes genéticos. Ou seja, em termos de importância. E a gente viu a entrada de novos provedores aí de testes genéticos no mercado. Você que está chegando agora e olhando, será que nós estamos esse é um mercado que já está comoditizado? Eu acho que ainda não. A tendência é em todo, não só na fertilização, mas o mercado de testes genéticos ele está cada vez mais sofrendo essa pressão por preços, né, tentando de fato olhar para o volume e reduzir o preço com base no volume, ou enfim, ter um produto que você não preocupa tanto com especificidade, mas sim com preço. Mas ainda é um pouco difícil, porque assim, hoje, quando você olha para a parte de laboratório, toda a parte ali que a gente chama de wet lab, né, que é a parte molhada de bancada, etc. Hoje a gente tem muita facilidade, porque as tecnologias hoje de testagem genética elas estão muito avançadas, e hoje você depende muito menos de expertise e de mão de obra especializada na parte molhada. Mas ainda tem uma parte que vai um pouco além ali, que depois que você faz toda essa parte de testagem, não é igual um hemograma ou um teste bioquímico, que você tem um resultado, é isso ou aquilo, está dentro da referência, não está, pronto, acabou. Ainda tem uma etapa muito importante do processo de testagem genética, que é a parte de aconselhamento genético, que é a parte educacional, que é a parte de análise. Então, hoje, quando você tem um aconselhamento genético, porque assim, você gera um laudo ali, uma resposta, que pode, às vezes, gerar mais confusão do que esclarecimento. Isso. Né? E hoje, assim, em todos os âmbitos, não só no IVF, quando você olha para a genética em si, muitos médicos que são atuantes hoje,
eles não tiveram uma graduação forte ou um conhecimento profundo em genética, porque é uma ciência mais recente. Então eles não se sentem tão confortáveis, às vezes, em fazer uma análise ou pedir um teste genético, etc. Então você depende muito ainda de ter uma equipe especializada para atender tanto o médico, quanto a clínica, quanto o paciente ali, os casais, na questão de, olha, eu recebi esse teste aqui, o meu embrião é mosaico, mas de alto grau, baixo grau, ou eu tenho essa variante genética aqui que foi feita na análise, o que isso significa para mim? Né? O que significa para o meu bebê? Implanto ou não implanto? Então, toda essa parte de aconselhamento genético ainda hoje, e os laboratórios que conseguem oferecer isso com uma alta qualidade, acaba tirando um pouco o desvio de preço e de commodity. Entendo. Porque ainda tem isso. É como é a questão do embriologista hoje, né? É uma peça fundamental dentro das clínicas. E a gente sabe que é uma mão de obra super especializada. Uma mão de obra super escassa. Né? Então eu acho que ainda não está lá. A pressão está vindo, os novos entrantes aí no mercado, obviamente, estão vindo também para tentar, como eu vou dizer, aumentar um pouco a disponibilidade de opções para as clínicas, para os pacientes, o que é bom, ter competição é sempre bom. Porque quem ganha é o usuário final. Quem ganha, no fim das contas, é o paciente. Porque ele acaba você tendo essa pressão de preço, você reduz o custo, e reduzir custo significa aumentar acesso. Sem dúvida. Sempre. Então, toda vez que a gente reduz custo, a gente está aí dando um passinho para aumentar acesso. Então, é uma competição saudável, é importante. Certo. Que eu vejo essa coisa da pressão por preço, mas me preocupa sempre o que está do outro lado. É só preço ou eu tenho serviço que eu preciso considerar? Qual é o serviço agregado? Sabe, eu tenho um amigo que ele fala sempre o seguinte: cara, você pode viajar daqui para Nova York numa classe econômica, pagando milhas, mas você pode ir numa segunda classe, numa primeira classe, numa executiva. O piloto vai levar todo mundo. Depende do serviço que você vai... A experiência. Exato, a experiência. Num mercado em que praticamente privado, onde você está desembolsando um valor importante e você não tem certeza do resultado 100% positivo, ou seja, você vai levar o que você veio buscar para casa como resultado, o que no final o que vai contar é a experiência e o valor agregado gerado. Sem sombra de dúvida. Como as clínicas estão, de alguma forma, fazendo uma espécie de one-stop shop, centralizando, validando o fornecedor, trazendo essa relação B2B, aí conta quem pode entregar serviço. E não só preço. E não só preço. E hoje, e nesse meio, eu acho que, assim, de todos os outros mercados que eu passei, eu acho que o paciente... Depois da pandemia, a gente teve um aumento na informação, principalmente por causa da questão do PCR, que veio ali, as pessoas começaram a ficar muito curiosas, né? Querendo entender um pouco mais de biologia molecular. Mas os casais que buscam a reprodução assistida, eles se informam muito. Né? E normalmente chegam muito informados. E aí, voltando no ponto do embrioscope, hoje a gente já vê casais e mulheres que chegam, mas você tem embrioscope? O meu embriãozinho vai ficar lá naquele embrioscope, porque elas sabem que aumenta a chance de sucesso. E se eu estou gastando, eu quero gastar com a maior chance de ter sucesso. Então, elas já estão chegando com essa informação, e isso já faz uma certa pressão nas clínicas para, opa, eu preciso ter essa tecnologia. E aí entra uma discussão muito frequente que nós temos, que é a questão do custo da tecnologia. O embrioscópio é maravilhoso, não tem dúvida, ele é tecnicamente e cientificamente comprovado como uma ferramenta fundamental e essencial para o sucesso da fertilização in vitro. Mas é caro, né? Isso que a gente muito escuta. Mas já tem muitas clínicas mostrando que isso é um investimento, porque muitas vezes essas clínicas adotam a tecnologia, conseguem repassar isso de alguma maneira para suas pacientes, que querem, de fato, eu quero que meu embrião fique no embrioscope, e aí ela consegue ter um payback em 2 anos, que é um payback maravilhoso. E aí depois de 2 anos você consegue ter anos aí de revenue extra, ou de faturamento extra. Então, já tem muita... teve... um médico do Fertility que mostrou isso, né? Que olha, eu
não investi, eu não gastei em CAPEX, eu investi em tecnologia e isso me deu um retorno, um payback em 2 anos. Sem dúvida. Então, quando a clínica começa, e isso a gente está fazendo um trabalho muito forte, quando a clínica começa a olhar para isso, para oferecer esse serviço agregado, né, não é só preço mais. Não é. Poxa, se você virar para uma paciente e falar assim, olha, você quer o seu embrião no embrioscope, vai custar mais tanto. Fora isso, aí ele procura saber qual a diferença. Não, claro que eu quero maior chance e tal, não tem problema. Então, você acaba agregando valor. Né? Eu entendo. E assim, as clínicas estão, de certa forma, mais profissionalizadas. Tem gente dentro das clínicas olhando para essa relação de investimento-retorno, mas acima de tudo, qual o benefício final para o paciente, mesmo que seja um benefício que vai agregar um percentual que seja menor, ou seja, não vai chegar próximo de 100%, porque não tem isso nesse mercado, não tem, mas o fato é um desejo do paciente. O paciente cada dia mais está mais educado para isso. Eu me recordo bem uma época que os testes genéticos estavam entrando no Brasil, uma grande dificuldade de adoção, e isso começou a virar quando começou a educar o paciente e mostrar a importância de você saber, de fato, ter conhecimento, que essa é uma tecnologia. Quando começa a educar o paciente volta para a clínica ou para o médico e pergunta: esse teste é para mim, doutor? E aí é uma demanda que o paciente coloca como serviço que não estava sendo atendida ou era desconhecida, vamos colocar assim. E aí esse mercado começa a buscar essa informação. Por quê? Porque ele precisa responder a este público que agora demanda isso. Então eu vejo que essas tecnologias, as inteligências artificiais que estão sendo disponibilizadas, agora mesmo estava olhando uma outra sobre gestão da jornada do paciente ao longo de toda a estrutura. Então, tudo isso faz um sentido, por quê? Porque eu preciso entregar serviços ao longo desse relacionamento, que às vezes vão 6 meses, 3 meses, 4 meses nesse trabalho. Então, tudo que vier nessa esteira precisa melhorar. E aí entra no ponto que você mencionou que é super importante, Erivelto, a questão de cada vez mais as clínicas estão se profissionalizando. Uhum. E aí a gente vê a entrada dos private equities. É isso. Né? Então, assim, esses caras entram, eles põem dinheiro, eles investem, mas eles querem ver de fato qual vai ser o retorno disso no curto, médio, longo prazo, dependendo de qual a estratégia de cada um desses. Mas eles chegam para profissionalizar e de fato ver isso. Qual vai ser meu ROI se eu investir nessa tecnologia? Né? Dá para ter um diferencial competitivo nesse mercado que está cada vez mais, né, competitivo? Então, eu acho que entra, é bem por aí que as clínicas estão indo. Você que está aí conversando com todos esses líderes aí de negócios, médicos, enfim, aí nesse nível. Quais são as rotas de expansão para esse mercado? Nós estamos aí estagnados em 60 mil ciclos. Tudo bem que quando você coloca isso numa linha futura, nós estamos em crescimento e expansão. Mas nós temos mais de 200 milhões, já deveríamos estar fazendo 120, 130 mil ciclos, estamos estagnados. Na sua percepção de quem chega agora, quais seriam as rotas de expansão? Assim, olhando agora de quem vem de fora, eu acho que uma das primeiras que eu já mencionei é o acesso. Então, se a gente consegue, de alguma maneira, né, ter o aumento ou ter um reembolso, né, de alguma etapa, não precisa ser do ciclo completo, mas de algumas etapas, né, do processo, isso já é uma rota de expansão. Seja no sistema público de saúde ou no sistema privado, na ANS, né, nas operadoras de saúde. Existem operadoras de saúde hoje que adotam estratégias de marketing para oferecer procedimentos além do rol da ANS. Né? Então a gente sabe que existe aí algumas operadoras que são pioneiras nisso. Olha, eu vou oferecer uma coisa que eu não sou obrigado, porque eu quero atrair o meu público, que normalmente é um público de AAA lá, que são um público que eles querem chamar a atenção porque eles oferecem. Então imagina uma operadora de saúde que chega e vira para o mercado e fala: agora nós vamos oferecer o tratamento, 1 ciclo, 2 ciclos para fertilização. É um produto novo. É um produto novo e obviamente que ela vai atrair. Poxa, vamos para essa porque é uma saída. Então isso eu vejo como expansão. O outro ponto, obviamente, nós percebemos isso um pouquinho no ano passado e agora esse ano, né? Quando você tem momentos de instabilidade econômica ou crises, a gente vê que os casais seguram um pouquinho.
Segura. Né? Então, peraí, opa, Isso. aumenta o congelamento, mas não aumentam os ciclos, as transferências. Estabilidade econômica, instabilidade política. Política. Então, eu acho que isso também é uma via. Quando tudo tiver mais calma ali, assim, a economia são ciclos, não tem jeito. A gente sempre vai ter altos e baixos. Por quantas crises nós já passamos aí ao longo dos anos, né? Então, sempre tem esses ciclos, e aí você, obviamente, quando você tem um ciclo de estabilidade econômica, de prosperidade, você, obviamente, vai ter um aumento, uma expansão dessa jornada. E, obviamente, a melhoria de qualidade de vida e de condições econômicas da nossa população. Como eu falei, ainda é um procedimento, quando é out of the pocket, né? Ainda é um procedimento que tem um custo expressivo e que nem todo mundo na população consegue. Então, à medida que a população consegue também aumentar o seu poder aquisitivo, isso passa a ser uma opção, né? Então, acho que tudo isso aí vai contribuir de alguma maneira para essa expansão. Você tem uma atuação na América Latina como um todo. Você tem uma prioridade em termos de importância de mercados? Claro, o Brasil é o maior, depois você tem aí México, principalmente, Argentina ali, depende do olhar que você vê. Mas como é que você vê a América Latina como um todo? É Brasil? Ou está tracionando de outros mercados? Como é que você distribui seu tempo aí e importância para atuar na América Latina como um todo? A América Latina é muito grande, né? Então, obviamente, acho que a estratégia principal é focar nos grandes mercados. Não tem jeito de abraçar tudo. Isso aí é praticamente impossível. Apesar de que eu vejo uma estratégia que funciona muito bem para a América Latina, o foco em alguns países, como você já mencionou, e eles são México, Peru, Chile, Argentina, talvez Colômbia, dependendo da situação, mas não deixar os outros de lado, porque isso a gente pode ir através de distribuidores, né? Então nós temos alguns distribuidores que a gente chama de channel partners, aí, que são parceiros comerciais, que podem oferecer sim com qualidade o mesmo atendimento e disponibilidade dos nossos produtos em outros países que talvez não seja a nossa prioridade agora, como uma mão de obra direta, com abrir uma legal entity, que é ter um escritório, um laboratório ali. Então dá para atender todo mundo, né? Mas assim, da nossa força de vendas direto, o nosso time talvez a gente vai ter que focar em alguns países que a gente enxerga onde tem o maior potencial e talvez tenha a maior necessidade, né, desse atendimento imediato. Mas, de fato, eu acho que essa seria a melhor estratégia nesse momento, e aí, à medida que a gente vai vendo a evolução de cada um deles, a gente vai ampliando isso. Como líder Vitrolife, do grupo Vitrolife, você, olhando para frente, quais são assim, as definições macros as suas definições estratégicas de atuação nesse mercado? Não sei se eu entendi bem. De maneira geral, você quer que a Vitrolife lidere e que seja percebida como serviço, lidere em equipamentos, insumos, testes genéticos, você quer que isso ande de caminhar geral. Como você quer ver a Vitrolife daqui 2 anos, por exemplo, na sua gestão? Eu acho que assim, um dos maiores objetivos da minha gestão para a América Latina é, de fato, ter o Vitrolife Group como o principal parceiro das clínicas dos nossos clientes. Eu acho que o principal parceiro em ambos os aspectos, né? Seja nos dispositivos médicos, né? Toda a parte dos produtos da Vitrolife, Embryoscope, meios de cultura, plásticos e consumíveis, mas também na parte de testagem genética. Então, acho que ser visto como o principal parceiro, como parceiro de confiança, é o nosso maior objetivo, né? E tentar fazer com que essas clínicas, mais do que uma relação transacional, quando eu falo de parceria, parceria mesmo para tentar fazer com que as clínicas que optem por ser parceiros do Vitrolife Group, tenham sucesso. E que a gente possa contribuir com eles, seja na parte de conhecimento científico, né? Então realizar eventos juntos, vamos fazer evento para conscientização da população, ou conscientização, eventos médicos, vamos trazer médico para essas clínicas, ou vamos fazer parcerias de acesso, como eu mencionei, vamos fazer alguma parceria com uma operadora ou com algum projeto de pesquisa. Inovação, então esses nossos parceiros talvez tenham acesso
prioritário a tecnologias que nós estamos lançando para testar no mercado. Então, queremos que eles vejam isso também. O Vitrolife Group é um grupo que foca em inovação e investe bastante em inovação. Então, isso é uma outra possibilidade. E também na parte de acreditação e excelência. Então, de repente, a gente já está começando a olhar para isso, falando assim, nós vamos escolher aqueles grupos ou clínicas que nos escolherem como principal parceiro vão receber uma acreditação de qualidade e excelência Vitrolife. Né? Porque usa todo o nosso workflow, é garantido, tem uma testagem e, de repente, participar de um programa global de controle de qualidade. Né? Que aí ele vai poder comparar os seus resultados, os seus dados com o que acontece ao redor do mundo e que é um baita meio de comparação e de tentar elevar mesmo ali um pouco a régua para fazer todo mundo atuar com excelência, etc. Então, acho que são vários pontos de parceria, mas o principal é isso. Eu quero que... A minha ambição é que daqui a 2 anos a Vitrolife seja, de fato, vista como o parceiro de confiança e que todas as clínicas queiram trabalhar com a gente, que queiram usar os nossos produtos, ter a nossa equipe assessorando e trabalhando juntos para desenvolver o mercado e também ajudar aqueles que cresçam os seus negócios, né? Sem dúvida. Dos desafios desse mercado é você criar benchmark. A clínica tem seus resultados, vocês têm o resultado do Brasil inteiro e do mundo inteiro, e daria para comparar os resultados Exatamente. Da clínica com o Brasil e com o mundo. Acho que pouquíssimas empresas teriam essa capacidade de fazer isso e dar um direcionamento nessa clínica, se está em que nível. E o que você colocou aí é valiosíssimo. Eu posso te certificar. Exatamente. E essa certificação talvez possa ter como uma das premissas, né, a taxa de sucesso. E aí você imagina um casal que está buscando qual é a clínica que eu vou, tal, e isso seja uma chancela de sucesso, né, aumenta bastante a chance daquela clínica ali de ser procurada por novos casais que queiram recorrer à tecnologia. Espetacular. Isso seria excelente. Cara, o tempo aqui passa rápido demais. É incrível o negócio aqui. Ô Wagner, quais são as mensagens, você como profissional, as mensagens corporativas você já entregou, mas qual a mensagem que você deixa aí para o mercado de uma maneira geral, para o profissional Wagner Simões que está chegando nesse mercado? Possivelmente você pode estar vendo esse vídeo aqui numa data futura. Nós estamos fazendo essa gravação agora aqui no mês de junho, vamos colocar aqui. Se você estiver vendo esse vídeo, pode ser que você fale assim, mas você está chegando agora? Agora eu já conheço o Wagner, enfim. Mas quais são as mensagens chaves que você deixa enquanto o profissional Wagner Simões, que tem toda essa experiência para um mercado que você está conhecendo agora? Eu acho que a principal mensagem é inovação. Eu acho que tem maneiras e maneiras de inovar. Qualidade, prezar sempre pela qualidade. Né? Sabemos da pressão de custos. Você me perguntou sobre a questão de commodities, né, em relação aos testes genéticos, mas eu acho que qualidade, experiência, né, experiência do cliente, experiência dos casais, dos pacientes, é fundamental. E eu acho que quando a gente fala em parcerias, né, hoje eu vejo as clínicas prezam tanto por uma experiência, por uma qualidade, por um atendimento de excelência, mas a parte de testagem genética, como eu venho desse mercado, e eu acho que é um mercado que eu acredito muito, que vai crescer cada vez mais na fertilização, nesse mercado que eu estou chegando agora. Então eu acho que eu venho para trazer um pouquinho, agregar um pouquinho dessa minha experiência em genômica para tentar contribuir cada vez mais para esse mercado. Então um dos nossos maiores focos, de fato, vai ser no desenvolvimento de testagem genética, de genetic service. O Vitrolife Group está focado nisso, combinado com o Medical Devices. E essa experiência, então quando as clínicas investem nessa excelência e olham para isso, e você precisa de um parceiro, é importante que esse parceiro seja a extensão do seu atendimento, porque muitas vezes essas pacientes, esses casais, eles vão parar lá na Igenomics ou em outros laboratórios para fazer a testagem genética. Eu acho que tem que estar muito alinhado, senão a experiência lá tem que ser melhor ainda do que ele já teve na clínica. Né? Porque, como nós já falamos, não é um processo fácil, né?
Muitas vezes é um processo de tentar e retentar mais de uma vez, tem um custo elevado. Então, essas pessoas precisam ter uma experiência boa. Então, acho a experiência dessas pessoas, qualidade, inovação, tudo isso é assim, é a minha mensagem para o mercado. Eu acho que hoje, o que eu puder fazer para contribuir para esse mercado, né, do ponto de vista de inovação, experiência do cliente, experiência das pacientes e qualidade, eu vou fazer. Muito bem. Inovação, qualidade, experiência com eficiência e parceria. Exatamente, é isso aí. Espetacular. Muito bom. Estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo com o Wagner Simões. Quero aproveitar e agradecer aqui as empresas que apoiam essa iniciativa, o pessoal da Criovita, muito obrigado, Dr. Paulo Mateus, e o pessoal da Spectrum, Paulinho, Paulão, Carol, muito obrigado pelo apoio. Wagner, palavras finais e vamos encerrar esse bate-papo de hoje. Bom, eu quero agradecer, Velton, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado por abrir esse espaço para falar um pouquinho aí da minha experiência, falar um pouquinho sobre o Vitrolife Group. É uma honra estar aqui. Conte comigo sempre que você precisar. E eu acho que a mensagem é essa, né? A gente está aqui, nós trabalhamos aí, principalmente todo mundo que está nesse mercado há mais tempo, e o Vitrolife Group para facilitar esse desejo das famílias construírem uma família e principalmente ter um bebê saudável. Eu acho que esse é o nosso objetivo, esse é o foco principal e é lá que nós queremos chegar. Perfeito. Se você gostou do que escutou, do que viu, quer compartilhar, manda esse link para alguém. Aqui na descrição tem a marcação do Wagner, se você quer seguir ele nas redes sociais. Qual que é as suas redes sociais, Wagner? Wagner Simões. Wagner Simões. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Eu costumo ser mais ativo no Instagram, mas no LinkedIn também tem bastante publicação. Eu estou um pouco sem tempo, porque eu gosto de fazer uma parte educacional para todo mundo que é leigo às vezes, não entende nada de genômica, não entende nada do mercado. Eu tento falar de uma maneira simples para que as pessoas possam entender lá nas redes sociais. Então, Wagner Simões, vai me achar no LinkedIn, Instagram. Perfeito. Então, vai ficar marcado aí na descrição do vídeo. Agradeço a atenção, aceitamos críticas. Me manda direto, se não quiser escrever aqui direto. E elogios também, né, de preferência. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado.